vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma aplicação Blazor, tomando como exemplo a criação de um app para gerenciar ciclos de Pomodoro. Se você nunca ouviu falar de Pomodoro, é uma técnica para gerenciamento de tempo muito utilizada por programadores, que consiste em trabalhar por determinado período de tempo, por exemplo 25 minutos, descansar 5 minutos e depois de 4 períodos fazendo isso, tirar um tempo maior para descanso. É uma técnica muito utilizada. Existem vários apps online que dá para utilizar para gerenciar isso para gente, só que a gente vai criar o nosso do zero utilizando o Blazor, e com esse exemplo você vai ter a oportunidade de entender como funciona Data Annotations para Blazor. É uma nova feature que foi lançada com a versão 3.1 do .NET Core, que tinha suporte somente no ASP.NET MVC, mas agora tem também para o Blazor. A gente vai entender como funciona componente, rota, como funciona a configuração de um app Blazor e como trabalhar também com armazenamento de dados no local storage utilizando o Blazor também. Então essa é a aplicação. Coloquei aqui uma tab de settings para colocar as informações necessárias, e a partir do momento que dá o start aqui, ele vai trocando segundo a segundo o timer. Se trocar para long break e short break, também aparece as informações que foram colocadas lá nas settings. Então vamos criar aqui a nossa aplicação Blazor primeiro. File, New, Project. Eu já tenho o template do Blazor aqui para 3.1, vou dar um nome específico aqui, Blazor Demo YouTube, Create. Então o Visual Studio está criando o Blazor para mim. Vou escolher a versão 3.1, existem algumas opções aqui de 3.0, mas vamos escolher aqui 3.1, Create. Agora sim está concluindo a criação, isso pode levar um tempinho. Criou. Se a gente for dar uma olhada na estrutura do projeto, tem a pasta www-root aqui, que contém os nossos arquivos estáticos, pages, que são os nossos componentes que funcionam como páginas nesse caso, e no Startup CS aqui está referenciando as informações aqui específicas para Blazor Server Side, que existem dois tipos de aplicação Blazor, Client e Server, e existem componentes aqui. Esse é o principal que toda aplicação Blazor precisa ter, que é como se fosse uma index de Vue.js e Angular. E se a gente rodar o projeto aqui, aparece aqui o template padrão para Blazor do Visual Studio 2019. Está funcionando aqui, tem 3 páginas simples. Deixa eu fechar. Então, para desenvolver o nosso aplicativo Pomodoro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar o CSS correspondente aqui que a gente vai utilizar. Ele é um arquivo estático do Blazor, eu já tenho isso desenvolvido, vou copiar e colar aqui. Basicamente, eu criei uma classe CSS que vai exibir na horizontal uma lista para mim, formatando aqui também o ícone do Pomodoro, colocando background para cinza. É muito simples. E depois o que a gente precisa fazer é criar as nossas páginas correspondentes para settings, para o Pomodoro em si. Eu vou apagar aqui nesse componente menu todo o conteúdo e colei aqui uma lista de menu com 2 itens, Pomodoro e Settings. Pomodoro vai ser a index e Settings vai ser a nova página Settings que a gente vai criar. No componente main aqui, onde está referenciando o nosso menu, eu vou dar uma limpada nele aqui para ficar somente aquilo que me interessa.
E vou apagar também todo o conteúdo do arquivo index, porque a gente vai criar o conteúdo do zero. Se a gente rodar aqui o nosso projeto para ver como é que tá, o nosso menu tem que aparecer no superior do app. Tá rodando, então o nosso menu está aparecendo aqui, ainda tá esse left bar aqui. Vamos tirar ele aqui, main layout, vou dar uma limpada aqui nesse HTML, retirando toda a informação e copiando somente aquilo que é necessário. Então deixa eu remover aqui, colei, então só tem o nav menu, que é o nosso componente, e o body. Se a gente rodar aqui, tem que aparecer o menu centralizado na tela e somente o background cinza, sem o menu, o sidebar no canto, em toda a parte da esquerda. Então, a partir do momento que a gente criou o nosso menu, modificou o CSS, agora a gente vai precisar criar o nosso componente referente à página de settings em si. Então, a gente tem os nossos arquivos estáticos aqui, e eu vou criar primeiro uma pasta chamada images, que eu vi que a imagem está quebrada ali quando a gente abriu o projeto. Rodou o projeto, vou arrastar a imagem para a pastinha images aqui, vou rodar novamente para ver se tudo está ok. Então já está aparecendo aqui certinho o nosso logo e o menu, como a gente pretendia fazer. Deixa eu fechar aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o nosso formulário de settings dentro da pasta pages. Eu copiei aqui o componente, a página Razor Index. Ela está vazia por enquanto. Para trabalhar com rotas no Blazor, você pode especificar aqui nessa diretiva pages, o nome da rota. Você não precisa de um arquivo de configuração, mexer no Startup CS, e todo o componente Blazor tem um bloco de código code aqui, que é o que permite você colocar a sua lógica de programação que vai gerenciar o estado do seu componente. Eu vou criar aqui uma pasta model para conter a nossa classe Pomodoro Settings, porque a gente vai utilizá-la para fazer o CRUD básico, armazenando no Blob Storage as informações de configuração do nosso Pomodoro. Então, vou dar uma limpada aqui. Se você não conhece, tem uma opção aqui no Visual Studio 2019 para remover automaticamente os users desnecessários. Eu vou criar aqui, a gente precisa de 3 propriedades basicamente: o tempo de duração do Pomodoro, também o tempo de duração do short break e o tempo de duração do long break. Então, nossa primeira propriedade aqui vai ser Pomodoro Duration, que é a duração do nosso ciclo de Pomodoro em si. A segunda vai ser também do tipo inteiro, short break, e a terceira vai ser o nosso long break. Então a gente tem 3 propriedades do tipo int aqui. Então nossa classe, nossa model está pronta. Se a gente deixa eu colocar aqui também using system.component model.dataAnnotation, porque agora o Blazor tem suporte para validações utilizando Data Annotation, igual a gente tinha e ainda tem no ASP.NET MVC tradicional. Então, coloquei uma validação aqui de obrigatoriedade, uma mensagem caso o campo não seja preenchido, e coloquei um range aqui, que o primeiro campo tem que ser de 1 a 60 o valor, o segundo tem que ser de 1 a 15 e o terceiro tem que ser de 15 a 60, tem que ser um range maior, porque precisa ser maior do que o short break. Então, caso essa validação falha para alguns dos campos, a ideia é que o Blazor
exiba no form as informações correspondentes que a gente colocou aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é referenciar a nossa model aqui no block code, no bloco code do nosso componente settings, private. Se você for ver aqui, não está aparecendo a nossa entidade, porque a gente precisa referenciar ele nos imports globais do nosso aplicativo Blazor, que fica aqui nesse arquivo, imports. Então deixa eu colocar ele aqui. Tudo aquilo que a gente colocar nesse arquivo significa que todas essas referências podem ser utilizadas globalmente dentro do nosso aplicativo. Dessa forma a gente não precisa ficar referenciando em todo o componente as bibliotecas, classes que a gente precisar utilizar em vários lugares. Vou criar uma propriedade, uma variável private aqui, do tipo Pomodoro Settings. Eu acabei criando essa classe com minúsculo aqui para o Pomodoro Settings, mas eu vou trocar depois. E a gente precisa criar o nosso método de submissão do formulário, que vai ser utilizado. Eu vou deixar ele vazio por enquanto, vou criar como private também, porque é só no contexto desse componente, sem implementação. Então agora a gente já tem a nossa propriedade private referente à nossa classe Pomodoro Settings e tem o nosso método de submit do form. Eu copiei e colei aqui o HTML referente ao form para a gente ganhar tempo, e como você pode ver aqui no edit form, que é o componente padrão para formulário no Blazor, dá para você associar uma model. Eu associei aqui a nossa classe, a nossa propriedade privada, e para cada campo você pode associar um bind, que é para fazer a correspondência e gerenciamento do estado do formulário em relação a uma model específica. Então deixa eu rodar aqui o nosso formulário para ver se, principalmente para ver se o data annotation, a validação está funcionando. Está renderizando aqui. Se a gente for no nosso componente settings e submeter sem preencher, a nossa validação já está funcionando exatamente igual a gente tinha e ainda tem no ASP.NET MVC. Então agora a gente precisa criar a lógica da nossa submissão de formulário, mas antes disso, considerando que a gente vai armazenar isso no local storage, não em um database, eu vou instalar um pacote aqui disponibilizado pela comunidade que permite armazenar e obter informações do local storage mais facilmente. Esse pacote aqui, blazors.localstorage, e no nosso componente settings eu vou fazer uma referência ao pacote e criar por injeção de dependência, vou passar a utilizar os métodos disponíveis na biblioteca. Então se a gente for no nosso componente settings, dá para a gente fazer a injeção aqui da nossa biblioteca para trabalhar com local storage no Blazor. Então eu criei uma variável aqui, eu injetei no componente a referência a essa biblioteca, e eu vou criar aqui a rotina na submissão de formulário para a partir do momento que o formulário foi submetido e a validação passou, eu quero basicamente pegar o que foi digitado no formulário, transformar para JSON e armazenar no local storage. Então serializei para JSON o objeto Pomodoro Settings e vou armazenar aqui no local storage, numa key chamada Pomodoro Settings, o JSON que a gente acabou de serializar. Então se a gente rodar o projeto aqui, ele vai mostrar um erro para a gente. Esse é o erro rendering padrão do Blazor, ele aparece aqui no footer. E se a gente for dar uma olhada aqui no console do navegador,
aparece aqui detalhes a respeito do motivo do erro, a linha de código, o que está acontecendo. Então os erros são mais em runtime do que em compilação. E no meu caso estava faltando aqui essa referência a esse serviço aqui da biblioteca que a gente acabou de inserir. Deixa eu colocar aqui a referência à biblioteca. Quick Actions. Ok. Então, como o ASP.NET Core trabalha com injeção de dependência, precisa adicionar um serviço aqui no Startup referente à biblioteca que a gente importou do Blob Storage. E se a gente preencher o formulário aqui novamente, eu vou colocar 25 para Pomodoro, 5 para Short Break e 30 para Long Break. Vou submeter aqui, poderia ter colocado uma mensagem, mas dá para perceber que os campos já estão todos verdinhos. Se a gente for dar uma olhada no navegador aqui no Application, Local Storage, já aparece aqui a nossa aqui Pomodoro Settings com o nosso objeto Pomodoro Settings serializado para JSON que a gente acabou de desenvolver a rotina para ser armazenado lá no submit do formulário. Então a gente já tem o nosso formulário de configurações funcionando, com validação tudo certinho, gravando no Local Storage. E agora a gente precisa criar a rotina que vai mostrar as informações que a gente gravou no Local Storage na próxima vez que o formulário for carregado. Existe um ciclo de vida específico de componente para Blazor, e esse método aqui, onInitializeAsync, é o método que roda quando o componente acaba de ser carregado. Então no load aqui do nosso componente, a ideia é a gente resgatar as informações que já existem no Local Storage, Pomodoro Settings, e vou verificar aqui se ele realmente existe antes de fazer o parsing para objeto C#. System text JSON serializer, deserialize, Pomodoro Settings. Vou passar o JSON aqui, então estou deserializando o objeto JSON, transformando ele para C# basicamente. E se a gente rodar aqui novamente e acessar nosso componente settings, já aparece carregado aqui, porque a gente já tem essa informação gravada no Local Storage. Eu vou refatorar aqui. Deixa eu fechar aqui essa página. Dá pra gente, eu coloquei um breakpoint aqui, mas para vocês verem como que funciona certinho. Então, assim como você fazia com o ASP.NET MV, você colocava o breakpoint no controle, você consegue colocar dentro do componente Blazor também, dentro dos métodos desse block code aqui, você consegue fazer o debug do seu código. Tá aparecendo aqui uma mensagem de erro quando eu fui fazer o debug desse componente, porque essa biblioteca local para manipular informações do Local Storage, ele utiliza determinadas rotinas JavaScript que funcionam para esse componente somente no método do ciclo de vida aqui do componente, depois que o componente já for renderizado. Então não pode fazer isso no page load do componente, precisa fazer isso lá no final, depois que o componente for renderizado. Então a gente colocou aqui uma rotina para serializar, e agora que a gente já tem o nosso form funcionando, vamos criar a página principal do Pomodoro, que
é exibir o timer lá na tela e com a partir de interação do usuário, pegar as informações do local storage, todas as informações que foram colocadas ali para cada um dos tipos de timer e resetar, fazer o stop do timer e assim por diante. Então, ele não está reconhecendo aqui a nossa propriedade, porque eu estava rodando o projeto, agora não estou rodando mais. E a nossa classe Pomodoro Settings, ele está com um S minúsculo aqui, acho que é melhor a gente trocar já para manter o mesmo padrão. Vou criar uma variável aqui para armazenar o estado se o timer está ativo ou não. Criei um timer aqui da classe system.timer.timer do .NET. Criei aqui uma propriedade que vai armazenar o status de quanto tempo falta do nosso timer. Deixa eu renomear aqui a nossa classe Pomodoro Settings, porque a gente vai precisar manter o mesmo padrão e também a gente precisa ter aqui na nossa classe um enum referente ao timer type, porque a gente tem Pomodoro, long break, short break, e a gente precisa identificar a diferença entre esses tipos. Criei lá o enum na classe Pomodoro Settings e depois de fazer isso, depois de criar as nossas propriedades, as propriedades que vão gerenciar o estado do nosso componente, eu copiei e colei aqui para ganhar tempo o HTML referente ao timer. Se você for perceber aqui, aparece algumas mensagens de alerta ali, porque está faltando algumas propriedades, como por exemplo esse timer type aqui. Então, como que funciona aqui a sintaxe do componente? Baseado em uma condição aqui, eu estou exibindo se o link referente ao tipo de timer vai estar ativo ou não, mudando a classe CSS. Fiz para cada um dos botões aqui, Pomodoro, Short Time, Short Break e Long Break. E no clique de cada um desses botões eu coloquei um método separado aqui que vai mudar o estado do nosso componente para cada uma das escolhas feitas. Ele está reclamando aqui porque a gente não tem isso criado ainda. E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar esses três métodos. Então já tenho eles prontos. Então set Pomodoro ele vai colocar para false a indicação se o timer está rodando ou não. Estou instanciando novamente um datetime aqui do tempo restante, estou setando o tipo para Pomodoro e estou adicionando ao time restante o tempo de duração que está no objeto Pomodoro Settings que foi obtido lá no local storage. Então, para Pomodoro, short break e long break a gente tem aqui. Se a gente for lá no nosso componente, ele não está reclamando mais porque o método já existe. Então a sintaxe é idêntica ao que se fazia com Razor Pages ou com a view do ASP.NET MVC. Aqui eu coloquei a exibição do timer aqui com uma determinada formatação. Caso o Pomodoro Settings não exista no local storage, eu estou exibindo uma mensagem aqui indicando para ir lá na página Settings primeiro para colocar as informações. E vou colocar aqui o código que está faltando, que é o código de inicialização do nosso componente. Então, o timer type default aqui, padrão vai ser Pomodoro. A gente vai obter no final do carregamento do componente o nosso objeto Pomodoro Settings. Ele está falando aqui que o local storage não existe, porque a gente precisa fazer a injeção dele no início lá do componente, igual a gente fez no componente settings. Então já está funcionando aqui.
E aqui ele está reclamando porque no outro projeto de exemplo que eu tinha, o S estava em maiúsculo, como eu falei para vocês. Então vamos voltar lá no nosso componente settings e alterar isso daqui porque está me incomodando. Vamos lá na nossa pasta model, alterar o S para maiúsculo aqui, vou dar um rename porque ele já altera todas as referências para mim. Pomodoro settings. E se a gente for ver, ele já renomeou o arquivo aqui certinho para Pomodoro Settings com S maiúsculo. Perfeito. Então, se a gente voltar lá, já está reconhecendo a nossa classe, porque está no mesmo padrão. E no nosso método aqui de inicialização, do finalização da inicialização do componente, eu coloquei um método, eu chamei um método para trocar o estado do componente em si. E está reclamando de mais algumas coisas aqui, que não existe esse método resetTimer, que está associado a esse botão. Vamos colocar ele aqui, lá no final. Então o resetTimer, ele está verificando no switch case aqui que tipo de timer que é, e se o timer que precisa ser resetado for Pomodoro, tá executando o método set Pomodoro e assim por diante para cada um dos tipos. Ele está reclamando aqui ainda porque eu tenho um duplicado lá. E se você reparar aqui, dependendo do estado da variável time has started, eu estou mudando aqui o texto do botão para stop ou start. Então já está tudo certinho aqui. E no set timer, eu estou verificando aqui se o timer está ativo. Se não tiver, eu estou setando para false, que é o que vai alterar aqui. E ele não está reconhecendo ainda o reset time. Ok, vamos ver aqui o que está de errado. Vamos voltar lá para o nosso método. Ele está reclamando aqui. Eu colei duplicado aqui, vou apagar um. E estava faltando o nosso método aqui, onTimeEvent. Eu criei aqui uma rotina aqui de 1 em 1 segundo aqui, 1000 milliseconds. Eu estou executando aqui um método específico que é o que vai ser responsável por alterar o estado do nosso timer, e estou decrescendo 1 segundo aqui para cada execução. Então isso seria muito parecido com o set timeout do JavaScript e colocar 1000 milissegundos lá para mudar o estado de uma variável, alguma coisa do tipo, em cada execução do set timeout. Então aparentemente já está tudo ok aqui, não está dando nenhuma mensagem de erro, os nossos botões tá ok. Vamos rodar aqui a nossa aplicação. Então os botões, a partir do momento que a gente troca dos botões, ele altera o estado para a gente, porque a gente colocou aqui para cada botão que, caso esteja selecionado aqui, alterar a classe. E a gente no set Pomodoro aqui, no método set Pomodoro, vamos fazer o debug aqui. Eu cliquei no Pomodoro e ele está adicionando os minutos da duração do Pomodoro que está lá no Blob Storage, que é 25 minutos no meu caso, que é 25 minutos. State has changed, você precisa utilizar isso toda vez que o estado da página precisar mudar obrigatoriamente. Vou dar o start aqui. Então está funcionando, porque de 1 em 1 segundo ele está executando a rotina que a gente programou. Se eu der um reset aqui, ele chamou o set Pomodoro de novo, porque está fazendo um reset do tipo Pomodoro, que é a opção que está escolhida lá no botão.
e resetou para o valor padrão que está lá no local storage, que é 25 minutos. E a partir do momento que a gente clicou no Start, ele mudou para Stop aqui. E se clicar no Stop, ele para o timer também. É isso aí, pessoal. Se você tiver dúvida a respeito de Blazor, como funciona a componentização ou até mesmo alguma coisa específica do .NET Core, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu LinkedIn, meu Twitter e todas as minhas redes sociais, onde eu posto constantemente informações a respeito de eventos. Muito obrigado, até a próxima.